Bom dia, irmãos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai, de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Muito bom estar de volta aqui à igreja, a gente sempre acompanha a vocês, até porque nós temos um parceiro em comum, que é a Igreja Esperança, não é? Então, sempre conversamos com o reverendo Samuel e a gente sempre toca aqui na igreja, aqui, a igreja presbiteriana do bairro Universitário. Então, é uma alegria ter esse tronco aqui também de plantação, não é? Deus tem nos abençoado. Trago a vós outros uma palavra de saudação da Igreja Presbiteriana de Brotas, ali na cidade de Salvador, onde Deus tem nos dado o privilégio de servirmos, né? Nós estamos ali já, esse é o 7º ano, e nós estamos felizes, porque o Senhor Deus tem nos dado a oportunidade de servir ali naquela casa. Então, sintam-se abraçados por aquela igreja co-irmã. Meus queridos irmãos, já foi provado pela ciência. Não adianta você querer negar isso, não seja um negacionista, pelo menos nesse fator. Como é que você pode, com eficácia, cozinhar uma rã viva? Não façam essa experiência em casa, tá, meninada? Mas é muito interessante. Se você pegar uma rã e, de repente, você colocá-la dentro de uma panela fervendo, sabe o que é que vai acontecer? Ela vai dar um pulo. Ela não vai ficar ali porque o ambiente hostil é muito quente para ela e ela sabe que ali não é o lugar dela. Mas a forma correta de você cozinhar uma rã viva é você pegar uma água bem geladinha. Você põe essa água no forno e põe a rãzinha lá. Ela vai ficar feliz porque o ambiente lhe é propício. Aí depois você liga o fogo e você vai aumentando aos pouquinhos a temperatura. Ela nem vai sentir. E aí o tempo vai passar e você vai ter uma rã cozinhada viva. Ela vai morrer. Por que eu falo isso, meus queridos irmãos? Porque nós estamos inseridos em uma época, em um mundo em que tem cozinhado as nossas práticas com relação ao culto e à vida. A gente nem sente, mas há uma secularização que tem penetrado nas nossas igrejas, nas nossas vidas, que turvam, por exemplo, o aspecto do culto, inserindo elementos contrários àqueles que estão nas Escrituras Sagradas, preceituadas pelas Escrituras Sagradas, e também nas nossas próprias vidas. Eu estava ontem dando uma palestra em Vitória, para alguns irmãos presbíteros ali, e nessa palestra eu fiz ver a eles como as coisas acontecem de forma sorrateira nas nossas vidas. Nós nem pensamos, nem imaginamos, mas por vezes nós estamos secularizados. Eu quero então compartilhar com vocês nessa manhã sobre isso, mas a partir das Escrituras Sagradas, que é a nossa única regra, ou que são a nossa única regra de fé e prática. Para isso, abra sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2 apenas. 2 versículos. Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Eu quero te pedir, ó Pai, que em nome de Jesus, o mesmo Espírito Santo que inspirou esse texto tão maravilhoso, seja o mesmo que ilumine as nossas mentes e os nossos corações. Que nós possamos entender, aprender e nos tornarmos praticantes dessa palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, essa epístola do apóstolo Paulo aos Romanos é, sem dúvida alguma, um marco divisor na vida da história da igreja. Essa epístola chamou a atenção de muita gente. Basta lembrar que a reforma protestante do século XVI, ela tem de fato a sua eclosão no momento em que o reformador Martinho Lutero lê essa epístola. E no versículo 1, no capítulo 1, versículo 17, ele vai constatar aquilo que o apóstolo Paulo escreve, repetindo algo que já tinha dito, já havia sido dito no Antigo Testamento, no livro do profeta do Abacuque, dizendo que o justo viverá por fé. E aí ele desenvolve, a partir da leitura desta epístola, uma doutrina importantíssima para a vida da igreja, que é a justificação pela fé somente, porque foi isso que o apóstolo Paulo escreveu aqui nessa epístola. Portanto, ela é marcante, tanto o reformador João Calvino comentou essa epístola, como muitos outros veem nessa epístola, então, vamos assim dizer, o cerne de todo o pensamento teológico que pode nos ajudar a uma compreensão mais ampla daquilo que Deus quer para todos nós, a respeito da doutrina da justificação, a respeito de tantas coisas maravilhosas. A epístola, ela se divide claramente em duas partes. Uma primeira parte que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, quando ele termina o capítulo 11 com aquela belíssima doxologia, ou seja, com aquele grande louvor, dizendo que todas as coisas vêm dele, são para ele, e nós devemos bendizê-lo, não é? Ele inicia nesse capítulo 12 uma transição daquilo que era muita teologia para aspectos mais práticos, para que aquela teologia fosse aplicada à vida da igreja. E antes mesmo de falar sobre isso, eu gostaria de lembrar que essa igreja não foi, como alguns podem pensar, fundada pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro, ou por qualquer outro apóstolo. Não se sabe de fato quem foi o plantador daquela igreja. Muito possivelmente, aquela igreja tinha surgido a partir de Atos 2, a descida do Espírito Santo. Muito possivelmente, porque estavam ali, em Jerusalém, quando da descida do Espírito Santo, pessoas de diversas nacionalidades, que eram judeus nascidos em outro local. E Roma era cheio de judeus que moravam ali. Portanto, um judeu piedoso, ele tinha que ir, pelo menos uma vez na vida, às festas em Jerusalém. E Pentecostes era uma dessas festas preferidas. E então, muito possivelmente ali, impactados pelo sermão pregado pelo apóstolo Pedro, alguns foram convertidos do seu mau caminho, convertidos à fé cristã, e agora estavam em Roma desenvolvendo um trabalho de fortalecimento da igreja que ali estava. Isso era muito importante. O apóstolo Paulo, então, já aqui por volta do ano 56, 57 ou 58, escreve essa epístola a uma igreja que já existia, a uma igreja, de certa forma, pujante, que havia sido plantada na capital do império, ou seja, na capital do mundo da época, da Nova York da época.
E agora ele escreve para aqueles irmãos com algumas intenções, tanto de instruí-los com relação à perspectiva da fé, como também para desenvolver neles o desejo de se tornarem parceiros da missão que o apóstolo Paulo havia abraçado, porque ele desejava levar o evangelho para a Espanha. Há muita controvérsia com relação a se Paulo chegou ou não à Espanha. Dizem alguns que ele chegou à Espanha, mas a Bíblia não nos diz. Atos 28 encerra ali. Mas era o seu desejo, e ele então queria que Roma, a igreja de Roma, fosse a sua parceira, fosse um dos 5 núcleos de missões que já existiam naquela época: Jerusalém, Antioquia, Corinto, Éfeso, e ele quer que também Roma seja esse centro de missões para espargir o evangelho por todo o mundo daquela época, onde estivesse perto. Então, Paulo tem esse objetivo também e pede para que os irmãos orem por uma oferta que ele estava arrecadando para levar para os irmãos em Jerusalém que passavam por dificuldades. Mas ele não sabia como eles poderiam receber aquela oferta, porque o judeu ele era muito orgulhoso. Então, Paulo implora para que aqueles irmãos também orem nesse sentido. Então, depois de fazer todas essas questões, eu acho que nós agora estamos aptos para iniciarmos a nossa exposição, pensando aqui um pouco sobre as exortações do apóstolo Paulo para o culto e para a vida. As exortações do apóstolo Paulo para o culto e para a vida. Eu quero destacar, em primeiro lugar, as exortações relativas ao culto. O reverendo Otávio disse: pastor, se tiver alguma coisa errada no culto, diga aí. Claro que não tem, não é? Eu diria se eu visse alguma coisa diferente, mas há muita gente que não entende de fato o que é culto. Algumas pessoas pensam que o culto é apenas um momento em que você vai se reunir e você, juntamente com os irmãos, se alegram, levanta as mãos ou sente algo diferente. Mas o culto não é isso. O culto é, na verdade, um derramar da nossa alma diante de Deus, louvando-o pelas suas perfeições, adorando-o por aquilo que ele fez no passado, que ele faz no presente e que ele fará no futuro. Esse é o nosso culto e ele deve ser apresentado, então, com grande intensidade no nosso coração. Observe que o texto que nós lemos, o capítulo 12, inicia-se com uma expressão: rogo-vos, pois. Na verdade, essa conjunção aí, pois, significa que depois de tratar de diversos assuntos em 11 capítulos, Paulo vai aplicar, ou seja, aquilo que ele vai começar a dizer agora, não significa que é algo dissociado do que ele havia tratado anteriormente, mas ele vai dar continuidade àquilo que ele tratou nos 11 capítulos anteriores. E observe que ele inicia com a palavra rogo-vos. Essa palavra é uma palavra importante nos escritos do apóstolo Paulo. Você vai encontrá-la várias vezes. Essa palavra no grego é parakaleo ou parakalô e os seus derivados. E óbvio que é possível fazer a tradução desta palavra, parakalô, parakaleo, como sendo rogo-vos. Mas quando a gente traduz por isso, parece que perde força aquilo que Paulo estava tratando com aqueles irmãos, porque a palavra que também pode ser traduzida é exorto-vos. Essa seria uma melhor palavra, mas o autor, quem traduziu aqui, preferiu rogo-vos. Rogo-vos dá a ideia de que você está pedindo como se não lhe fosse próprio. Mas o peso aqui, não somente aqui, mas em todos os escritos de Paulo, quando ele usa essa palavra, fica clara a distinção entre uma exortação
e uma súplica, um pedido que ele vai fazer às pessoas. Então, aqui, ele está exortando aqueles irmãos, e ele poderia fazê-lo por ele próprio. Ele tem autoridade para isso. Sabe por quê? Porque lembram quando Paulo assiste à morte de Estevão, apedrejado? Ali, ainda um jovem, Paulo já estava se preparando para ser um dos juízes do grande tribunal judeu daquela época. Então, ele era um indivíduo completamente competente para assumir uma cadeira no Sinédrio. Ele tinha o equivalente, naquele período, a 2 doutorados, um na língua hebraica e outro na cultura hebraica. Ele tinha autoridade, ele era judeu de judeu. Quanto à lei, ele era fariseu, uma das correntes mais exigentes do judaísmo. Então, ele poderia escrever para aquela igreja que tinha uma ala que era vinda do judaísmo e outra ala que era vindo do paganismo. Ele podia escrever dizendo: eu estou escrevendo para vocês na autoridade de um rabi, de alguém que tem capacidade para tal, porque eu sou judeu de judeu. Mas ele não faz isso. Ele também poderia fazer isso a partir da excelente educação que ele recebeu como sendo doado pelo seu pai. Ele aprendeu aos pés de um homem chamado Gamaliel, que era membro do Sinédrio, que estava preparando exatamente para que ele assumisse uma cadeira no Sinédrio. Mas ele então podia dizer: eu fui ensinado, doutrinado, mentoreado por Gamaliel. Eu tenho autoridade para exortar vocês, mas ele não faz. Ele também poderia fazer essa exortação em nome próprio, porque ele era apóstolo. Eu sei, você pode dizer, alguns vão questionar o apostolado de Paulo, e tanto é que ele escreve a epístola aos Coríntios, a primeira epístola e a segunda epístola, exatamente para defender o seu apostolado. Mas ele tinha de fato essa autoridade que havia sido dada pelo Senhor, porque ele viu o Senhor ressurreto, e ele foi ensinado pelo Senhor quando o Senhor ressuscitou, porque os demais apóstolos foram chamados e treinaram durante 3 anos do ministério de Jesus para o apostolado. Paulo teve um EAD, ele foi instruído pelo próprio Jesus também. Tanto é que muitas vezes nas suas epístolas, ele diz assim: com relação a isso, o Senhor me disse. Com relação a isso, digo eu, não o Senhor. Não é? Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, a mesma coisa ele vai dizer. No capítulo 7, quando ele fala a respeito de família, de casamento, ele vai dizer: com relação a isso, é mandamento do Senhor. Mas com relação a essa outra coisa, digo eu e não o Senhor. Então, ele tinha sim autoridade, tanto é que Pedro, ao escrever a sua epístola, ele conclui a sua epístola dizendo que a autoridade de Paulo era tanto que era similar às demais autoridades das Escrituras Sagradas. Não há dúvida. Paulo era um escolhido de Deus, havia recebido as instruções diretamente de Jesus. Mas ele não faz. Ele prefere fazer isso, meus irmãos, a partir das misericórdias de Deus. Olha o que ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então, a exortação que Paulo vai dar aos crentes de Roma, ele o faz na autoridade das misericórdias de Deus, que são a causa de nós não sermos consumidos e que se renovam a cada manhã. Nesta manhã ela já se renovou sobre as nossas vidas.
Então, é isso que ele faz aqui para aqueles irmãos. Ele disse: olha, eu exorto a vocês a partir da autoridade e das misericórdias de Deus. Então, ouçam aquilo que eu vou dizer para vocês. E o que é que ele vai dizer? Ele vai falar sobre culto. E culto é uma das coisas que é um grande divisor de água no meio da igreja. Nós sabemos disso. Há igrejas que seguem aquilo que ficou conhecido como sendo o princípio normativo do culto cristão. Alguém já ouviu falar sobre o princípio normativo do culto cristão? Quem já ouviu falar? Ótimo. Então vocês sabem o que é que significa. Significa que aquilo que a Bíblia não proíbe, você pode fazer no culto. Princípio normativo é uma posição luterana. E a maioria das igrejas seguem, então, o chamado princípio normativo. Está proibido na Bíblia, tá? Então eu não faço. Mas se a Bíblia não proíbe, eu faço. É diferente do chamado princípio regulador do culto cristão, que é o que nós defendemos. É que a Confissão de Fé do Westminster defende no capítulo 21, quando diz que o culto, ele deve estar circunscrito àquilo que Deus requer na sua palavra. Esse é um grande divisor, sem dúvida alguma. E aí ele vai dizer: olha, eu exorto vocês para que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo. Obviamente aqui ele não está falando, não está chamando a que todos indistintamente venham adorar a Deus, porque Deus não aceita a adoração do ímpio, porque ela não é feita de forma correta. Mas ele está falando aqui a cristãos, judeus, gentios, que estavam vivendo ali, dividindo o espaço comum para adorar ao Senhor. Então, quando ele diz: eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, significa que só quem pode oferecer sacrifício vivo é quem está vivo. É quem não está mais morto nos seus delitos e pecados. Nós fomos regenerados. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 2 da Epístola aos Efésios, vai tratar sobre isso, né? Quando ele vai dizer que nós outrora estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas agora ele nos deu vida. Então, nós podemos vida. Nós podemos oferecer a Deus o nosso corpo num sacrifício vivo, porque Ele nos concedeu a sua vida. Na morte dele, nós temos vida. Foi isso que nós cantamos hoje? Só em Jesus. Pois bem. Mas observe que Paulo, ele não se resume a exortar aqueles irmãos para apresentar o corpo deles por sacrifício vivo, mas também santo. Mas também santo. E o que seria então esse culto santo? É um culto separado, que só pode prestar de fato esse culto ao Senhor aqueles que tiveram a separação dos seus pecados. Quando as Escrituras Sagradas falam em santidade, em santo, ela tem 3 perspectivas e nós precisamos entendê-las. E eu espero ser claro para vocês naquilo que eu quero dizer nessa manhã. Primeira perspectiva, quando ele fala de ser santo, significa de alguém que foi separado. Isso é chamado pela teologia sistemática de santificação posicional. Ou seja, Deus nos retirou do império das trevas. Paulo também escreveu nos Colossenses. Observe que Paulo fala sobre todas essas coisas, né? Ele vai nos dizer isso, que ele nos tirou das trevas, né? Do império das trevas, e nos transportou
para o reino do Filho do seu amor. Então foi Ele que nos tirou do lamaçal do pecado e nos transportou para esse reino do Filho do seu amor. Isso é um ato soberano, monergístico de Deus. Santificação posicional. Agora, nós não somos mais não somos mais perdidos pecadores. Agora nós somos pecadores regenerados, santificados, lavados pelo sangue de Cristo. Santificação posicional. Mas a Bíblia também, quando fala de santificação de santo, ele vai nos falar a respeito de, observe, de santificação progressiva. O que é a santificação progressiva? A santificação progressiva é aquela em que, depois de santificados, nós continuaremos nos santificando cada vez mais, para nos parecer cada vez mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de glória em glória. Agora, como é que isso acontece? Essa santificação posicional acontece a partir da ação, porque ela é também uma ação monergística de Deus na nossa vida. Mas observe como o Espírito Santo é maravilhoso, que depois que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, quando ele gera em nós uma nova vida, agora nós somos também habilitados por ele para cooperarmos com a nossa própria santificação. Então não é somente você dizer, eu sou santo agora e eu vou esperar aqui que as demais coisas vão acontecer. Não, não é isso. Significa que você vai também, habilitado pelo Espírito Santo de Deus, cooperar com o seu desenvolvimento, com o desenvolvimento da sua salvação, com a sua santificação progressiva, para se parecer mais com Jesus. Como você faz isso? Através de 3 coisas. Através da leitura sistemática da palavra de Deus na sua vida. Não aquela leitura que a gente faz procurando qualquer coisa, né? Vou abrir aqui onde está escrito. Não. Mas você lê, meditar, estudar a sua palavra. Segunda coisa, através da oração. A oração que nos serve de instrumento de comunhão com Deus. E ainda, através da comunhão dos santos, aqui na igreja, ouvindo os irmãos que têm um pouco mais de experiência, ouvindo o pastor pregar, os presbíteros falarem, ensinarem. Então nós vamos crescendo. Isso então vai nos fazer cultuar ao Senhor de forma clara. Mas observe, e concluindo já a nossa primeira parte no sermão, que ele nos diz que a exortação pelas misericórdias de Deus é que nós devemos apresentar o nosso corpo ao sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Essa aqui é o grande problema do princípio, a confusão que se faz do princípio normativo e princípio regulador do culto cristão. Como é que eu posso ter certeza de que Deus aceitou o meu culto? Porque no passado isso era fácil, concordam? Ou seja, o povo no chamado Yom Kippur, ou seja, no dia da expiação, se levava um carneiro perfeito, sem mancha, sem mácula, imolava, se levava o seu sangue, o sacerdote, depois de se limpar ali na bacia, né, de purificação, ele entrava no santo lugar, depois nos santos santos, uma vez por ano, e ele oferecia ali o sacrifício, derramando o sangue na tampa do propiciatório. E o que é que acontecia? Queimava. A fumaça saía. As pessoas viam. Era a manifestação
de Deus ali, dizendo que aceitou e que perdoou o seu povo. Mas hoje nós não temos. Então, como é que nós podemos fazer isso? E aí eu lembro do episódio narrado por Mateus, no capítulo... João, no capítulo 4, do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Lembram? No poço Sicá? Depois que o Senhor Jesus confronta aquela mulher, que ela se vê sem saída, ela cai fora fazendo uma pergunta: Senhor, onde é que a gente deve adorar? Porque a minha família diz que é aqui no Monte Gerizim, e já o povo judeu diz que é em Jerusalém. E Jesus Cristo diz que Deus procura verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Como é que se adora a Deus em espírito? Se adora a Deus em espírito quando nós, eu vou usar a expressão do Antigo Testamento, subimos à casa do Senhor, né? Dando aquela ideia do Monte Sião, né? Nós subimos à casa do Senhor e fazemos isso com integridade de coração, não de forma parcial. Eu não vou ficar pensando aqui no jogo do Santa Cruz hoje. Não riam porque eu sou tricolor. Né? Mas, às vezes acontece isso, a gente vem para cá e fica pensando, quanto é que foi o jogo? Ou então eu fico pensando no que vai acontecer amanhã. Eu lembro de uma história de que um homem, um pastor, pregava e ninguém anotava os sermões dele. Mas ele notou que de repente chegava uma pessoa, sentava na última cadeira, com um caderno e uma caneta, e anotava tudo que o pastor falava. O pastor ficou empolgado com aquilo. E ele então decidiu que iria falar com aquele homem, mas toda vez que ele concluía e impetrar a bênção, o homem saía. Ele só ficava no momento do sermão. Ele disse: eu vou montar aqui um esquema. Falou com o presbítero para o presbítero encerrar, e ele correu lá à porta, e quando chegou: como é que está o senhor? Eu tenho verificado que o senhor está aqui durante alguns dias, já alguns domingos, o senhor anota tudo que eu disse. Ele disse: não, pastor, é porque aqui é um local muito tranquilo, então eu sou vendedor e eu venho para cá fazer as contas. Então eu sento ali e fico fazendo minhas contas, porque é tudo tão calmo aqui, a igreja é tão boa, né? Então, acontece esse tipo de coisa, né? Mas é importante que nós saibamos adorar o Senhor em espírito. Nós estamos aqui para adorá-lo de forma integral e não de forma parcial, com todo o seu ser, honrando a Ele com seu corpo, sua alma e seu entendimento. É assim que se adora o Senhor. Mas observe que também a mulher samaritana disse que, aliás, Jesus disse à mulher samaritana que ela deveria adorar em espírito e em verdade. Como então se adora em verdade? A gente vai para o capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster, que fala sobre culto, e diz ali exatamente o que é isso. Fazendo aquilo que as Escrituras Sagradas dizem. Por quê? Porque Jesus, na oração sacerdotal, João 17:17, ele vai pedir ao Pai dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quer agradar a Deus, então adore o Senhor de todo coração, toda alma e todo entendimento, e espírito e em verdade, ou seja, através da sua palavra. E assim você terá certeza que o seu culto foi recebido, que os seus pecados foram perdoados. Claro, os seus pecados já foram perdoados quando Jesus derramou seu precioso sangue na cruz de Calvário, pagou pelos seus pecados do passado, do presente e do futuro. Mas é aqui que você vai se sentir perdoado, lembrando daquilo que Jesus fez por você, e você vai adorá-lo com integridade do coração. Mas a segunda coisa, eu perdi a hora ali. Eu preciso
Então, até 1 hora a gente pode... Estamos aqui. Mas a segunda coisa que eu quero, então, destacar dentro desse aspecto de exortações para o culto é agora o outro aspecto, que é para a vida. Observe que depois de tratar sobre isso, é como se Paulo dissesse, olha, há uma completa interação entre aquilo que você faz aqui e aquilo que você faz na vida. Então ele usa essa exortação para as duas coisas, instruindo a igreja do Senhor que estava ali reunida e sem dúvida alguma, ouvindo a leitura da carta, que era assim que se fazia. Só tinha um exemplar, não tinha data show. Então alguém chegava aqui e começava a ler aquela carta. E ele está fazendo isso aqui. Pense você, se transporte para esse contexto, né? Essa cena. Então ele agora começa a instruir, a exortar aqueles irmãos com relação ao presente século, quando ele diz assim, e não vos conformeis com este século. Essa palavra aqui é muito interessante, porque o que é se conformar com o presente século? Observem que o recipiente aqui, ele de um copo, a água, ela preenche exatamente a forma desse objeto que a contém. Pois bem, o que Paulo está dizendo para aquela igreja é o seguinte, vocês não devem tomar a forma do presente século. E que a gente sabe que há uma grande tentação de nós nos tornarmos, tanto como igreja, como individualmente, parecido com as coisas desse século. Não é verdade? Tantas coisas são inseridas no culto, que são apenas influências do mundo, e nós nem nos apercebemos. Da mesma forma nas nossas vidas. Nós somos tragados pelo rolo compressor do presente século, desse mundo pós-moderno que nós vivemos. Nós estamos absorvendo a filosofia deste mundo, que diz o seguinte, não existe verdade absoluta. Isso já é uma inconsistência, porque já está dizendo, né? Que não, então também não é uma verdade isso que se diz. Mas é o que o mundo diz, abraça hoje a chamada pluralidade. Então eu não devo abraçar essa pluralidade. O mundo também fala, um segundo pilar da pós-modernidade, é a secularização, que Paulo trata aqui. O que é secularização? É você profanar aquilo que é sagrado. E quantas vezes nós não temos profanado as coisas de Deus, a semelhança de Hofni e Finéas, e de tantos outros. Quantas vezes nós não temos trazido fogo estranho à casa do Senhor? O Senhor não poupou aqueles homens, não nos pouparão também. Nadab e Abiú. Então, tenhamos cuidado com essas questões, porque às vezes tomamos essa forma, profanamos aquilo que é sagrado. Isso sem contar a ideia da privatização. Para muita gente, a exposição midiática é requerida quando é para mostrar você, fazer você uma celebridade, tipo Big Brother Brasil. Mas em contrapartida dessas questões, ninguém vai deixar espaço para que se dê opinião sobre a vida delas, mesmo que elas estejam erradas de conformidade com as Escrituras Sagradas. Reverendo Otávio, uma das marcas da verdadeira igreja tem sido perdidas no mundo atual. Porque hoje você já nem sabe como pode fazer. Porque alguém pode sair dali e denunciar a igreja.
Mas a igreja também não pode perder essa marca da disciplina eclesiástica. Se é um pecado, deve ser tratado. Se é um pecado público, deve ser tratado de forma pública. Se é um pecado velado, deve ser tratado de forma velada. Mas a igreja tem que trabalhar essa perspectiva da disciplina eclesiástica. Então, nós não podemos nos conformar a essas coisas. Mas observe que ele vai fazer uma adversativa aqui. Ele diz, olha, vocês não devem se conformar com os presentes séculos, mas observe que ele vai dar uma adversativa, dizendo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não quero ser, sei lá, um grande comentarista ou um grande conhecedor de grego, que eu não sou. Eu fui apenas um aluno razoabilíssimo em grego, não é minha praia. Mas esse texto aqui, eu trabalhei ele exegeticamente para minha exegese no presbitério. E a melhor tradução aqui não seria essa de mais transformados pela renovação da vossa mente. Se nós observarmos aqui, nós veremos que está falando de uma ação. Está numa voz ativa, ou seja, você é quem está fazendo essa transformação. Mas o texto original, ele é na voz passiva. Você sofre a ação, porque é a ação do Espírito Santo de Deus. Então, a melhor tradução aqui, como seria também de Efésios 5,18, né, quando diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. A melhor tradução seria, mas deixai-vos ser transformados na vossa mente. Ou seja, nós cristãos, nós somos o elemento que sofrerá a ação. Nós nos colocaremos à disposição do Espírito Santo do Senhor, que continuará mudando a nossa mente, o nosso coração e nos fazendo mais parecidos com Jesus. E antes que alguém possa pensar, comentaristas como João Calvino, como William Hendrickson vão abordar essa questão. Eu não estou inventando nada. Pois bem, mas aqui é algo importante, meus irmãos, nós somos aqueles que serão transformados não por nós mesmos, mas pela ação do Espírito Santo de Deus. É claro que Ele vai nos usar, como eu já falei, como um instrumento para a nossa própria santificação, mas originalmente, prioritariamente, inicialmente é uma ação dEle, é monergístico, é Ele quem faz. Então Ele trabalha para que a nossa mente seja transformada, seja renovada em uma mente que outrora era carnal, em uma mente que outrora fazia muitas coisas que não eram do agrado de Deus, para uma mente renovada, para uma mente de alguém que quer fazer a vontade de Deus, que quer viver para a sua honra, para a sua glória. E ele vai dizer a consequência disso. Observe que ele vai nos falar sobre a consequência dessa não conformação, mas de uma transformação operada originalmente pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer qual é o objetivo disso. É para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas às vezes, meus irmãos, nós não estamos muito preocupados com essa vontade de Deus. Inclusive, tem uma nova versão da oração do Senhor. A nova versão diz assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade. Aí o cara abre um parênteses assim: desde que a tua vontade seja a minha vontade, assim na terra como nos céus. Às vezes a gente ri, mas é verdade mesmo.
Nós queremos mudar a vontade de Deus. Eu li um artigo, certa feita, muito interessante, de um pastor norte-americano, que ele disse o seguinte: olha, se você é daqueles que acha que pode mudar a vontade de Deus, eu quero distância de você, porque você é uma pessoa altamente perigosa. Explico. E ele está falando isso em relação à oração. Porque tem gente que acha que a oração, ela é poderosa para mudar a vontade de Deus. Até quem diga que a oração é a alavanca que mexe o braço de Deus. Um famoso teólogo afirma sobre isso. Há um teólogo chamado Peter Wagner, que ele diz que Deus é imutável apenas em seu ser e não nos seus propósitos, não na sua vontade. Isso é uma aberração, isso é uma heresia. Porque Deus é imutável no seu ser e nos seus planos. Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem da onde? Do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, nem sombra de mudança. Então a imutabilidade de Deus é um atributo maravilhoso, o qual nós podemos pegar, porque se Deus mudasse, imagina você, a oração poderosa do presbítero Júnior, que era contrária à oração fraca que eu tenho. E aí eu estou brincando isso aqui, lembrando daquele famoso batedor de pênalti, Marcelinho Carioca, que se dizia, se queixava de ser crente, né? Se queixava. Ele pegava a bola para bater um pênalti, beijava a bola, estava no chão e disse que fazia uma oração. E a oração era para fazer o gol. E imagina você, se do outro lado tivesse um goleiro como Tafarel, que também era crente, e ele fizesse a oração para que não... E aí, como é que vai ser? Não é verdade? Gente, a nossa oração não muda a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Mas a nossa oração muda as circunstâncias. Quer dizer, se eu tiver com uma doença e eu não devo orar pedindo a Deus para curar a enfermidade, porque é a vontade dele que eu morra com aquela doença? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que muitas vezes as doenças, elas são utilizadas por Deus para manifestar a sua glória. Então, o que eu tenho que fazer, sim, é orar confiando que Deus muda a circunstância. E que se Ele o quiser, Ele o fará para a sua própria honra e glória. Então, eu tenho ainda mais é que pedir, orar e buscar conhecer a vontade de Deus. E como é que eu conheço a vontade de Deus, meus irmãos? Cada vez mais que eu me aproximo da Bíblia, cada vez mais que eu conheço quem é Deus, o Deus revelado na Bíblia, o que é que Ele quer de mim, o que é que Ele quer da sua igreja, quanto mais eu conhecerei a sua vontade e eu orarei segundo a sua vontade. Não preciso de novas revelações. Não preciso de profetas do presente século. Eu preciso, sim, me aproximar de Deus, da sua palavra, orar e pedir que Ele faça a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. E já partindo aqui para o final, meus irmãos, as nossas igrejas são muito atacadas pelo inimigo das nossas almas. Ele quer desestruturar a igreja do Senhor. E ele utiliza-se de secretários, de pessoas que não são do nosso meio, embora estejam no nosso meio,
muitas vezes para trazer confusão à reunião do povo de Deus. Então, qual é a única forma que você pode saber se a igreja está sendo fiel? Pela palavra. Então você precisa se debruçar nessa palavra, estudar essa palavra, e você então vai vendo cada passo que está sendo dado para o cumprimento da vontade de Deus, para ser oferecido o culto racional. A palavra lá é logiken, de lógica, né? Onde vem a nossa questão lógica. Mas essa ideia do culto racional, ela abrange a perspectiva também espiritual daquilo que o Senhor revela, nos ensina pela sua palavra. A Bíblia também nos ensina, e só assim nós poderemos fazer, porque são tantos sons emitidos pelo presente século, que tem também invadido as igrejas, não somente no aspecto cultico, mas também no aspecto de vida prática. Quantas vezes nós temos sido tomados por esse modismo que acontece nas nossas igrejas. Uma grande moda hoje, pastor, não sei se chegou aqui, mas é um tal de café com Deus. Onde pessoas se reúnem à parte de uma orientação pastoral com a literatura baseada em pressupostos de confissão positiva e de teologia da prosperidade para enganar incautos, pessoas que gostariam de crescer assim, ó. Sabe como é isso? Osmose. Ela encosta assim. Então é mais fácil, está ali digerido do jeito que o cara quer. O cara fez, compilou, para que você enveredasse por uma via complicada. Travestido de palavra de Deus. Travestido do evangelho. Mas como eu digo, o evangelho que esse pessoal prega, lembram de Seu Creço? É o evangelho das organizações tabajara, que dizem seus problemas acabaram. Mas, na verdade, eles estão só iniciando. Porque de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, cuidado também. O apóstolo nos ensina isso. Não se conforme com o presente século, mas deixe-se ser transformado pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.